Vamos viajar hoje por Veneza. É uma cidade do nordeste da Itália, situada sobre um grupo de 117 ilhas, separadas por canais e ligadas por pontes. Veneza é famosa pela sua arquitetura e obras de arte. É um dos destinos turísticos mais importantes do mundo. A cidade é considerada como uma das mais belas. É impossível não se apaixonar por Veneza. Tudo aquilo que vemos em filmes, que lemos em livros, contando a história da cidade, não é nada se comparado com a sensação de chegar lá. Primeiro que você não pode ir de carro, você tem que deixar o automóvel estacionado fora da cidade e seguir de barco usando o famoso vaporeto, que é uma balsa e o transporte oficial da cidade. Ou seja, já no primeiro contato é tudo diferente. Eu cheguei a Veneza de trem, que também é uma opção. Aliás, a Europa toda é muito boa de se visitar porque tem trem para tudo quanto é lugar. Não poderia deixar de mostrar também essas figuras que ficam nas ruas. E outra, você também pode beber água nas fontes naturais da cidade. Show! Mas se passear de vaporeto não é sua vontade, sem problemas. Você pode andar a pé pela cidade toda, perdendo-se milhares de vezes pelas vielas de Veneza. Isso é muito, mas muito legal. Quando eu falo em se perder, é no sentido literal mesmo, de ficar olhando para os lados e não saber para onde ir. E acredite, isso é maravilhoso e acontece com todo mundo. Vamos aos pontos turísticos. Piazza San Marco. Esta é a praça principal de Veneza. Na Piazza San Marco estão vários pontos turísticos importantes para você conhecer em Veneza. A Basílica de San Marco, a Torre do Campanário, a Torre dell'Orologio, original do século XIV, o Palácio Ducal e a Piazzetta di San Marco, praça famosa com o leão alado, o símbolo da cidade. Vamos começar pela Basílica de San Marco. A igreja mais famosa da cidade, construída no ano de 828, situada na Piazza de San Marco. A construção realmente impressiona pelo tamanho e arquitetura, contendo 5 cúpulas que mesclam os estilos bizantino, românico e renascentista. Torre do Campanário. Suba, não pense 2 vezes, suba. A primeira versão da construção da torre, datada do século IX, e desmoronou em 1902, sendo reconstruída com base em um projeto do século XVI. A vista que você terá lá de cima da Torre do Campanário é sensacional. Você consegue ver Veneza por outro ângulo e logo abaixo de você está a Basílica de San Marco. Inclusive, foi nesta torre que Galileu Galilei apresentou seu telescópio para o governante de Veneza em 1609. Palácio Ducale. O Palácio Ducal também é conhecido como Palácio do Doge e foi construído em 1424. A arquitetura possui um estilo gótico e o local era a antiga sede do Doge, o governante de Veneza. Dentro do palácio você poderá conhecer o Museu Correr, o Museu Arqueológico Nacional e a Biblioteca Nacional Marciana. Ponte dos Suspiros. Ah, um suspiro. Logo você pensa que é um suspiro de pessoas apaixonadas, ainda mais estando em Veneza, certo? Errado. A ponte é chamada de Ponte dos Suspiros porque ligava o Palácio Ducale ao Prigione 9, edifício famoso e construído para abrigar uma prisão. Dessa forma, os réus eram julgados no Palácio Ducale e, se condenados, atravessavam pela Ponte dos Suspiros e eram encaminhados à prisão. Por isso, a origem do nome, por ser o último suspiro da liberdade. Nada romântico, não é? Tour pelo Grande Canal, de Vaporetto. Vá de um lado para o outro com o meio de transporte oficial da cidade, admirando a beleza que somente é vista em Veneza. Quando você notar, já terão passado horas percorrendo o Grande Canal, cruzando com outros barcos e gôndolas pelo caminho. Ponte Rialto. Uma das pontes mais lindas do mundo. A Ponte Rialto começou a ser erguida em 1588, sendo toda de pedra e contendo um único arco. Igreja Santa Maria della Salute. A igreja foi erguida como pagamento de uma promessa feita em março de 1630 pelo então patriarca de Veneza, Giovanni Tiepolo, juntamente com o doge Nicola Contarini. A cidade havia sido tomada pela peste naquele tempo e, como promessa, o patriarca quis dedicar a construção de uma igreja como forma de gratidão, caso a cidade fosse libertada de tamanha tristeza com a doença. A igreja Santa Maria della Salute começou a ser construída em novembro de 1631. Passeio de gôndola. Andando a pé pelas vielas, você vê todos os canais nos quais as gôndolas passam, mas estar dentro de uma abre um olhar diferente sobre as construções.
Sem contar que a maioria dos gondoleiros são incríveis. Eles cantam para você, vão contando as peculiaridades dos locais, mostrando os pontos turísticos como a casa onde Marco Polo morou e onde o famoso Dom Juan se encontrava com suas namoradas. Praia de Lido. Atravessando a cidade, você pode chegar na ilha de Lido, uma região chique de Veneza. Lido tem mais cara de Califórnia do que cidade antiga, mas não deixa de ser incrível. O lugar possui uma praia maravilhosa com mar calmo e areia fininha. É isso aí, minha gente. Até semana que vem com a Europa de novo, mais um lugarzinho para vocês conhecerem. Beijos a todos.